Olá, galera do quarto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Vamos lá, né? Retornar para nossas aulas. Espero que vocês tenham passado muito bem aí esse período de recesso, que tenham descansado um pouquinho, né? E eu não sei vocês, mas eu tô doido para poder voltar para a escola, né? Não tô aguentando mais ficar em casa não. Já fiz tudo que tinha que fazer. Já assisti todas as séries que gosto, todos os filmes. Já estou inventando moda aqui. E vocês? Como é que estão os dias aí de vocês? Bom, pessoal, essa aulinha aqui nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o Brasil, tá? Nós estamos iniciando o nosso capítulo 3. Nós, nas últimas aulas, trabalhamos um pouco sobre a questão de cartografia, né? Trabalhamos um pouquinho sobre mapas, elementos constitutivos dos mapas e tudo, mas agora nós vamos começar a entender um pouquinho mais sobre o nosso território, né? Esse Brasilzão que nós moramos, e é tão bonito, é tão gostoso, mas também tem muitos problemas, né? Mas é importante nós conhecermos primeiro sobre a estrutura do nosso país, como ele funciona, como ele se organiza, tá? Mas antes de eu começar a aula, é importante que vocês não deixem de assinar, tá na descrição desse vídeo, a lista de presença, tá? Tem um linkzinho lá, é só clicar nela e aí vocês vão lá colocar o nome de vocês e selecionar a turma, tá? Ela é importante para registrar a presença nessa aula, tá? E eu vou ficar à disposição, vocês sabem aí, para responder qualquer pergunta, tá? Não deixem as dúvidas acumularem, tá bom? Para essa aula, né, vocês viram aí que eu preparei uma matriz, tá? Essa matriz, façam os exercícios, tem lá, é muito fácil. E não deixem de colar no caderno de vocês, tá? Porque no retorno à aula a gente vai dar uma verificada e tudo. Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui meu slide. O Brasil em partes menores. Vamos ver como é que funciona esse Brasil então. Passa aqui. Olha só, pessoal, todo momento na TV, no rádio, né, em jornal, revista, ou então com pessoas conversando, eles sempre trazem para a gente o seguinte: o território brasileiro, né, o território de tal país, o território de tal estado. Mas já pararam para pensar o que é território? Eu coloquei para vocês aí esse desenho aqui e olha só, né? Percebam este local, este espaço, olha só, né? Este espaço aqui é um território, tá? Eu vou fazendo uns rabiscos aqui no desenho para ficar fácil a gente entender. Este espaço todo aqui é o que nós chamamos de um território, tá bom? É um espaço, olha só, é um espaço que é ocupado e controlado o quê? Pela sociedade, que vamos ver se eu consigo fazer um bonequinho aqui para vocês, ó, pela sociedade, tá? Então, em geral, ele é administrado por um governo. Então, todo o território, você tem nele a sociedade e ele é administrado o quê? Por um governo, tá bom? O território, ele tem o que nós chamamos aqui, ó, de limites, tá? Esses limites, eles vão delimitar, eles vão marcar, eles vão controlar o poder de quem? Deste governo aqui. Este governo aqui geralmente é escolhido por quem? Pela população que vive aonde? Nesse território, tá? Então, o que eu preciso saber aqui? Que um território, ele é um espaço, olha só esse espaço aqui, que é ocupado e controlado o quê? Pela sociedade, por pessoas. Em geral, ele é administrado por quem? Por um governo, tá bom? E o território, ele tem aqui, ó, nós vimos aqui, limites, tá? Esses limites aqui, eles vão delimitar, eles vão marcar aonde vai o controle deste governo, até onde vai essa sociedade
e começa outra. Tá? Então todo território é um espaço no qual você tem pessoas que vão administrar e controlar esse local na forma do governo, e ele é definido por limites. Tá? Então, no próximo slide aqui, vou mostrar para vocês o que é limite, para ficar fácil. Deu para entender o que é território? Qualquer coisa me pergunta aí, tá facinho. Limite, olha só. Limite nada mais é aquilo lá que estava contornando um território, né? Uma linha que determina aonde começa ou onde termina um espaço, uma extensão. Olha só, ela vai separar aqui, ó, essa linha aqui, vai separar o que? Duas extensões, por exemplo, um país aqui, país 1, do país 2. Tá bom? Então, este é um limite. Será que o Brasil ele tem limites? Acho que tem, né? Porque ele é um território, então ele tem o quê? Um espaço. O Brasil lá tem um espaço. Tem pessoas dentro dele que vivem dentro desse espaço, não é verdade? Que é a sociedade. Isso, o bonequinho não ficou bonito, não. Tem a sociedade que vive dentro dele, e ele tem o quê? Limites, tá? Essa sociedade que é controlada por um governo, né? Já já nós vamos falar sobre isso. Por exemplo, o Brasil ele faz limite aqui a leste aqui, por exemplo, com o Oceano Atlântico. Eu vou mostrar para vocês. Ele faz aqui com uma série de outros países aqui do lado, ó, né? Na parte oeste da América do Sul. Então o limite nada mais é que uma linha, ela é imaginária, tá? Não tem nenhuma linha mesmo que separa os países. Essa linha é imaginária para facilitar a nossa observação, onde começa e aonde termina um determinado país, um determinado estado, um determinado território, tá bom? Então ela vai determinar a extensão ou separar duas extensões. Por exemplo, essas aqui estão separando o que? O país 1 do país 2. Olha só, coloquei até um bonequinho aqui, ó, ele está tentando atravessar de um lugar para o outro, ou seja, ele está tentando cruzar o que? O limite, tá bom? Agora vamos tratar um pouquinho mais sobre o Brasil, então, né? Eu falei com vocês o que é território, o que é limite, mas vamos ver como que funciona o Brasil agora. Olha aí, este é o território brasileiro, tá? Território, então, ó, ele é um espaço ocupado que por uma população, por uma sociedade. Qual que é essa população que vive nesse território? O brasileiro. Essa sociedade, ela é organizada por um governo. Que governo? Fica aqui, ó, no Distrito Federal, na capital do Brasil, chamado o quê? Brasília. Tá? Nós já vamos falar sobre isso também. Então, este é o território brasileiro. Um espaço, olha só, no qual vive uma sociedade, o brasileiro. Ela tem um governo que administra ele, fica lá em Brasília. E ela o quê? Ela tem aqui também os limites. Olha só, olha os limites do Brasil aqui, ó. Aqui termina o Brasil, né? Nessa parte, e aí vai contornando o Brasil todo, né? Se eu contornar aqui, a aula vai durar 20 minutos. Olha só, esse é o limite do Brasil. Ele vai contornar aqui todo o território brasileiro. Ok? Ixi, não estou muito bom no desenho, não. Meu Deus. Aqui também, deste lado aqui. Tá? Então, esses são os limites do Brasil. Significa que aqui começa outro país, aqui começa outro país, aqui outro país, aqui eu tenho o oceano, tá bom? Então, olha só, este é o território brasileiro, tá? E o território brasileiro, ele é controlado pela população brasileira aqui, ó, pela população brasileira, na forma de um governo. Que governo? Que fica lá em Brasília, tá? E agora olha que interessante é o Brasil aqui. Eu vou pegar a caneta aqui, eu vou pegar a borracha, desculpa, e vou apagar aqui algumas coisas aqui para não ficar confuso esse desenho aqui.
Olha, percebam nesse território brasileiro como ele se organiza dentro dele, né? Percebam que eu falei com vocês que é um espaço delimitado, não é verdade? É um espaço delimitado aí, ele tem limites. Vive aqui uma população, no caso brasileiro, que ela tem um governo, né? Esse governo fica ali em Brasília, no Distrito Federal. Mas percebam que eu tenho vários limites dentro do Brasil. Por quê? O Brasil, o território brasileiro, ele se organiza em estados. Cada estado desse é chamado de unidade federativa, tá bom? Então, o território brasileiro, ele é organizado em estados, também chamados de unidades federativas. No Brasil, nós temos, cadê minha canetinha? Aqui, tá aqui. Nós temos aqui, ó, 27 unidades federativas, sendo 26 estados e o Distrito Federal, tá bom? Então eu tenho 26 estados aqui e o Distrito Federal, onde abriga aí a capital do Brasil. Cada estado desse também é um território, percebam, um espaço no qual tem um limite, percebam aqui, ó, o limite aqui do estado do Pará, por exemplo, ó, no qual vive o que? Uma população, tá? É aqui nesse espaço aqui, nesse território aqui, vai viver o que? A população que é brasileira, mas ela se identifica como paraense. Aqui onde nós vivemos, vive quem? Vão viver os mineiros, baianos, tá? Então, pessoal, todo o território brasileiro, ele é organizado em estados, que são chamados de unidades federativas. Quantos são? 27, tá? 26 estados e o Distrito Federal. Esses estados, por sua vez, cadê minha canetinha? Sumiu de novo. Esses estados, por sua vez, pessoal, eles são organizados em municípios, que são onde nós vivemos, tá? São as cidades aí compostas pela sua área rural e a sua área urbana. Então, cada estado dentro do território brasileiro, ele é composto por municípios. Por que o Brasil tem essa divisão de estados e municípios? Para poder facilitar, tá, o controle, a administração do país. Olha o tamanho do Brasil, o país é muito grande, tá? Então, para poder administrar, para poder organizar todo esse território, o Brasil se divide entre estados, que são chamados de unidades federativas, e os municípios, que são conhecidos como cidades, tá bom? Toda a administração desse território aqui, brasileiro, se você pegar todo o território brasileiro, ele é administrado por um governo central, que é chamado de governo federal. Você sabe me dizer quem é a figura máxima do governo federal? Quem controla todo o território brasileiro? Vocês sabem? Muito bem. É quem? O presidente da República. Então, quem controla todo o território brasileiro, quem controla todo esse território aqui, é o presidente da República. Vocês sabem o nome do presidente da República? Depois vocês me falam, tá? Depois eu vou querer saber se você sabe. Cada estado desse, né, cada estado dentro do território brasileiro, ele é administrado, ele é controlado por um quê? Governador. A letrinha tá feia, né, gente, aqui. Ela é controlada por um governador. Então, o território brasileiro é controlado pelo presidente. Cada estado é controlado pelo governador. E eu não falei com vocês que dentro dos estados eu tenho municípios, as cidades. Cada município, cada cidade, ela é governada pelo prefeito. Ok? Vocês sabem o nome do prefeito aqui de Belo Horizonte, o nome do prefeito de Contagem? Depois eu quero que vocês me contem. Agora, olha que interessante aqui, neste mapa que eu coloquei para vocês aqui, a aula já está acabando, porque eu sei que vocês já estão enjoados da minha voz aqui, apesar dela ser muito bonita.
Olha que interessante aqui. Eu vou até arredar aqui meu videozinho aqui para cima. Olha que interessante aqui, eu coloquei o território brasileiro. Olha aqui, nós já vimos aqui o território brasileiro, né? Um espaço que tem limites aqui, os limites do Brasil, que é composto aí por uma sociedade, a brasileira. Nós vimos que esse território brasileiro, ele se divide entre estados, chamados de unidades federativas, são 27. Cada estado desse é composto por municípios, por cidades. Então, olha só, dentre o território brasileiro, eu separei aqui o nosso estado, Minas Gerais. E Minas Gerais eu fiz um zoom nele aqui, olha. Olha, cada espacinho desse aqui corresponde a um município dentro de Minas Gerais. Tá vendo esse vermelhinho aqui, pequenininho? Esse espaço aí é a capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Olha quantos municípios nós temos aqui dentro de Minas Gerais. Vocês têm uma ideia de quantos nós temos no Brasil inteiro? Será que é muito? Só por Minas Gerais aqui dá para ter uma ideia, né? No Brasil, ao todo, nós temos o total de 5.570 municípios. É muita coisa, né? Só em Minas Gerais, nós temos 853 municípios. Belo Horizonte está aqui. Geralmente esses municípios, pessoal, eles são escolhidos aí, são as cidades mais importantes dentro do estado. Município não, desculpa, a capital. Tá? A capital, por exemplo, Belo Horizonte, significa que essa cidade é a mais importante no estado de Minas Gerais. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Então, qualquer coisa, eu estou à disposição. Essa é uma aula introdutória. Né? Logo, logo, nós vamos falar sobre mais particularidades do Brasil. Vamos falar especificamente de cada município. Tchau para vocês.